Meu avô costumava repetir que a ponte do Rio Negro não servia apenas para encurtar distâncias. Ela foi erguida para esconder o que mora entre as margens, ele dizia. Quando eu era criança, essas histórias soavam como folclore de gente velha. Mas, conforme fui crescendo, passei a reparar em certos detalhes que não se encaixavam. Sumiços sem explicação, lendas contadas em sussurros e uma sensação de que a água escura do rio escondia algo muito maior que peixes e correntezas. Há alguns meses, um acontecimento sacudiu toda a comunidade ribeirinha. Um jovem desapareceu misteriosamente, visto pela última vez no meio da ponte, olhando para a imensidão do rio. As autoridades concluíram que ele havia pulado, mas nenhum corpo foi encontrado. Esse evento despertou minha curiosidade de um jeito que eu não podia ignorar. Resolvi então revisitar as histórias que meu avô contava. Por quê? Eu precisava descobrir se havia algo real nas lendas que até então eu só conhecia como relatos distantes. Enquanto eu revirava livros velhos, conversava com moradores antigos e percorria arquivos digitais, uma pergunta ecoava na minha cabeça. Afinal, o que tornava a ponte do Rio Negro tão sinistra? Era apenas a quantidade de tragédias ao longo dos anos? Ou havia uma força sombria que de fato habitava aquelas águas? A cada relato que eu reunia, meu desconforto crescia. Pescadores alegavam ouvir vozes durante a madrugada, chamando-os pelo nome, quase como um convite hipnótico para se aproximar da beira. Outros diziam enxergar luzes estranhas rodopiando acima do rio, como espíritos ou fogos fatos. E então, lembro-me de uma frase que meu avô repetia com um olhar sério: ninguém acredita até que seja tarde demais. E essa frase nunca fez tanto sentido como agora. Depois de tudo que descobri, tenho certeza de que a ponte do Rio Negro não é um simples monumento de concreto e asfalto. Quando você terminar de ouvir esta história, vai entender por que eu não consigo mais atravessá-la sem sentir um arrepio na espinha. E talvez, depois disso, também comece a se perguntar se há coisas neste mundo que deveriam permanecer intocadas, escondidas no silêncio das águas. A ponte do Rio Negro, inaugurada em 2011, transformou a vida da região. Antes, o transporte era feito por balsas ou barcos, o que dificultava a rotina dos moradores. Mas com a ponte, novas oportunidades surgiram, o turismo aumentou e o comércio floresceu. No entanto, junto com esse progresso, emergiram acontecimentos sombrios que ninguém conseguia explicar com clareza. O número de suicídios na ponte parecia maior do que o normal, e desaparecimentos repentinos começaram a ser reportados com mais frequência. Fui conversar com alguns pescadores locais, gente que conhece o rio de cor e salteado. Eles contaram histórias intrigantes, vozes surgindo do nada no meio da noite, chamando as pessoas para perto do parapeito da ponte, como se sussurrassem segredos de outro mundo. Também ouvi sobre luzes estranhas, pequenos pontos brilhantes que em algumas madrugadas dançavam sobre as águas escuras antes de desaparecerem sem deixar rastro. Ninguém sabia explicar de onde vinham ou para onde iam. Um pescador mais velho, chamado Seu Braga, me chamou a atenção quando começou a falar da lenda indígena do Guardião do Rio. Segundo essa crença, existe uma entidade ancestral que protege o curso d'água e mantém o equilíbrio entre a natureza e os humanos. Mas, se alguém agride o rio ou ultrapassa limites sagrados, o guardião se mostra vingativo. Nós sempre respeitamos o rio, disse Seu Braga,
com uma expressão séria. Mas a ponte foi construída sem pedir licença. E agora o rio quer o que é dele. Sentindo a necessidade de testemunhar tudo com meus próprios olhos, resolvi fazer uma visita à ponte durante a madrugada para gravar áudios e observar qualquer anormalidade. Naquela noite, a escuridão parecia mais densa do que o usual, e o silêncio era tão profundo que cada passo meu ressoava como um trovão. Encontrei marcas estranhas nos pilares submersos, riscos que formavam algum tipo de padrão, quase como símbolos. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma e continuei a registrar tudo. No dia seguinte, ao revisar as gravações, notei um detalhe sinistro. Havia sussurros nas faixas de áudio, sons baixos e arrastados, que pareciam repetir alguma palavra que eu não conseguia decifrar. Um arrepio percorreu meu corpo quando me lembrei das palavras do seu Braga. A ponte nunca deveria ter sido construída. Agora ela só atrai aquilo que não pode ser salvo. Era impossível ignorar a sensação de que algo ou alguém estava me vigiando de perto. E no fundo, eu sabia que não se tratava apenas de curiosidade. Tinha um motivo pessoal para desvendar esse mistério. Um grande amigo meu tirou a própria vida na ponte, poucos meses antes, mas deixou anotações perturbadoras, como se pressentisse que uma força além da compreensão o estava consumindo. Com o coração pesado pela perda do meu amigo e pelas histórias arrepiantes que eu ouvira, resolvi mergulhar de vez no passado do Rio Negro. Busquei documentos antigos, arquivos de jornal e até relatos de moradores que viviam na região antes da ponte ser erguida. Foi assim que descobri uma informação perturbadora ao longo das últimas décadas. Existiam registros informais de rituais feitos na beira do rio. Eram celebrações discretas, conduzidas por comunidades ribeirinhas e grupos indígenas que acreditavam na necessidade de apaziguar as águas. Oferecer pequenas oferendas a amuletos, sementes, ervas seria uma forma de honrar o guardião e manter a harmonia entre humanos e a natureza. Tudo isso me levou a outro ponto sombrio: relatos de trabalhadores que participaram da construção da ponte. Em meio a papéis oficiais e depoimentos informais, encontrei pistas sobre eventos estranhos ocorridos no canteiro de obras. Alguns operários mencionaram acidentes inexplicáveis, vozes noturnas que ecoavam entre as estruturas inacabadas e até mesmo a descoberta de uma câmara submersa durante as escavações para fincar as bases da ponte. Segundo esses relatos, a câmara era formada por pedras antigas, cobertas de símbolos gravados que ninguém conseguia traduzir. As obras foram interrompidas por um tempo, mas, depois de muita pressão financeira e política, resolveram selar a suposta câmara sem fazer mais perguntas. Quando li aquilo, senti um calafrio. A sensação de estar lidando com algo muito maior do que simples lendas ganhou força. Decidi voltar à ponte, mas dessa vez, durante o dia, para ver se encontrava vestígios de rituais ou objetos que pudessem confirmar essas histórias. Aproveitei a maré baixa e, com o auxílio de um barquinho alugado, cheguei perto dos pilares submersos. Foi ali que encontrei restos de oferendas, penas amarradas a um cordão escuro, garrafas com inscrições, pedaços de madeira com símbolos talhados, pareciam estar ali havia muito tempo, enroscados nas estruturas de concreto. Naquela mesma noite, fui surpreendido por uma sequência de pesadelos. Sonhei que me via em pé, exatamente no meio da ponte, com uma névoa densa ao redor. Vozes baixas chamavam meu nome repetidas vezes. E, quando eu me virava, só conseguia enxergar silhuetas disformes balançando sobre a água. Acordei suando frio, sentindo meu coração querer saltar do peito.
Percebi que não conseguia mais separar a realidade do terror que se infiltrava nos meus sonhos. Para tentar manter a sanidade, me agarrei a uma única pista concreta: o diário de um engenheiro que trabalhou na construção. Ele descrevia a pressão dos superiores para terminar a obra rapidamente, mesmo após acidentes fatais, e finalizava com uma frase intrigante: o rio não queria ser atravessado. E agora ele cobra o preço. Aquilo soava como um presságio. O que mais me angustiava era a possibilidade de estarmos lidando com algo que não obedece às nossas leis naturais. Uma força antiga e irracional que se alimenta da imprudência humana. Cada pedaço de informação parecia um passo rumo ao desconhecido. A ponte que tanto orgulhava a região agora surgia em minha mente como um portal para uma realidade onde o sobrenatural existe com fortes evidências. E eu, voluntariamente, havia me colocado no caminho dessa entidade. Em certos momentos, pensei em desistir, mas lembrar do rosto do meu amigo e de tantas outras pessoas que perderam a vida naquela estrutura reforçava meu propósito. A verdade precisava ser revelada, mesmo que eu pagasse um preço alto por isso. Diante de tantas descobertas aterradoras, resolvi seguir as pistas que apontavam para os antigos rituais ribeirinhos. Se havia mesmo um guardião do rio, eu queria entender como acalmá-lo ou ao menos obter respostas. Conversei novamente com seu Braga e ele me forneceu detalhes sobre como preparar uma oferenda ritualística. Segundo ele, os mais antigos acreditavam que era preciso respeitar cada elemento do rio: a terra das margens, a água corrente, o vento que sopra sobre a superfície e o fogo que simboliza a vida. Na tradição, reuniam sementes, penas de aves locais e um amuleto consagrado para canalizar proteção. Esperei uma noite sem lua, pois, segundo a lenda, seria o momento em que a presença do guardião se fazia mais forte. Reuni os itens necessários: um punhado de sementes, algumas penas cuidadosamente lavadas e um antigo amuleto que encontrei preso a um dos pilares submersos. Caminhei até o meio da ponte, sentindo cada passo pesar, como se uma mão invisível puxasse meus ombros para trás. O vento cortante e a escuridão quase absoluta pareciam me avisar para dar meia volta, mas eu estava determinado. Respirei fundo, fechei os olhos e joguei as oferendas no rio, enquanto murmurava algumas palavras de respeito aprendidas com seu Braga. Por alguns instantes, nada aconteceu, a água estava calma, mas a tensão no ar era palpável. Subitamente, o vento cessou, e o que se seguiu foi um silêncio tão profundo que parecia anormal. Foi quando notei uma forma surgindo na superfície, uma silhueta feita de sombras, que ganhava contornos sutis na luz fraca dos postes distantes. A figura ergueu-se lentamente, como se fosse parte do próprio rio. Seus olhos, se é que posso chamá-los assim, brilhavam intensamente, lembrando dois faróis pálidos. Não havia nenhuma expressão humana ali, apenas uma presença que transmitia poder e ancestralidade. De alguma maneira senti que ela se comunicava diretamente na minha mente, sem emitir som algum. Várias imagens surgiram na minha cabeça: trabalhadores sendo arrastados para a água, antigos rituais sendo realizados às margens e o rosto aflito do meu amigo antes de desaparecer. Era como reviver cada tragédia em frações de segundo. Um calafrio tomou conta do meu corpo quando a voz muda do guardião ecoou em mim, acusando os homens de terem rompido o equilíbrio. A ponte, construída sem permissão, havia perturbado algo essencial, e agora o rio clamava compensação.
guardião então ofereceu um ultimato. Ou eu faria um sacrifício para honrar novamente as águas, ou mais vidas seriam tiradas. Senti um nó na garganta. Não sabia o que fazer. Tentei negar, mas a entidade provocou redemoinhos ao meu redor, mostrando imagens de alguém muito querido sendo engolido pelas águas escuras. O pavor me dominou. Em um ato de desespero, arremessei meu amuleto no rio, o mesmo que eu tinha retirado dos pilares, como uma forma de dizer que entendia a gravidade do que havia sido feito. Eu me comprometia a contar ao mundo o que se passava ali, acreditando que, ao revelar a verdade, talvez pudesse evitar que mais pessoas caíssem na armadilha da ponte. As águas, então, se acalmaram de forma súbita, e a figura se desfez, como se nunca tivesse estado ali, mas deixara algo impresso em mim. Uma marca que eu não saberia explicar, mas que me dava a certeza de que nosso encontro não terminaria tão facilmente. O dia seguinte amanheceu carregado, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Eu, por minha vez, não preguei os olhos. Toda vez que tentava descansar, escutava sussurros que pareciam vir de dentro da minha própria cabeça. A presença do guardião não se desfez. Era como se eu carregasse uma parte daquela entidade comigo, um lembrete constante de que a ponte havia violado algo sagrado. Tentei avisar as autoridades locais, contei o que vi e mencionei as oferendas. Fui recebido com ceticismo, olhares desconfiados e até risadas de descrédito. Mas logo depois, a vila inteira foi abalada por outra tragédia, o desaparecimento de um pescador conhecido, cujo corpo apareceu dias mais tarde, trazido pela correnteza. Havia marcas estranhas em seu pescoço, além de penas enroscadas em seus braços, as mesmas penas que eu vira nos rituais. O pânico se espalhou, mas mesmo assim, muitos preferiram a explicação simples de um acidente infeliz ou de uma armadilha na pesca. Decidi escrever tudo em detalhes, reunindo cada descoberta, depoimento e experiência pessoal. Publiquei o relato em um site local, com fotos das marcas nos pilares da ponte e trechos do diário do engenheiro. Pedi para que as pessoas respeitassem o rio e não ignorassem os sinais. Porém, percebi que a maioria tratava a história como um conto de terror para amedrontar curiosos, algo folclórico sem base real. Alguns poucos, no entanto, entraram em contato comigo para compartilhar episódios semelhantes, confirmando que as vozes, as luzes e o sentimento de estar sendo observado não eram mera invenção minha. Hoje, toda vez que passo perto do Rio Negro, sinto um arrepio na coluna. Não sei se o guardião me observa ou se é apenas a culpa que carrego por não ter conseguido salvar mais pessoas. Mas tenho convicção de que o equilíbrio não foi totalmente restaurado. Há algo naquelas águas que não aceita o esquecimento, uma sombra que persiste, exigindo reparação. E assim cheguei à conclusão que carrego comigo. A ponte não conecta apenas dois lados de um rio. Ela serve de passagem para forças que a maioria de nós preferiria manter na escuridão, enquanto os carros seguem trafegando sem imaginar o que realmente se esconde nas profundezas. Continuo acreditando que, algum dia, a verdade virá à tona. Até lá, minha história é o que posso oferecer para alertar quem tiver coragem de escutar.